Já sentiu o peso de alguém te substituindo? Como se a sua presença não fosse nada mais do que um momento fugaz na vida dessa pessoa. Como se o amor, as memórias e o esforço que você dedicou a ela fossem apenas uma fase da qual ela poderia se afastar sem pensar duas vezes. E aí está você, parado no meio do caos, questionando tudo. Eu não era suficiente? Será que eles realmente se importavam? Como eles puderam seguir em frente tão facilmente enquanto eu ainda estou preso nos ecos do que um dia fomos? Se esses pensamentos estão te assombrando, respire fundo. Você não está destruído, você está renascendo. No momento, pode parecer que o universo arrancou algo de você, como se você estivesse olhando para um espaço vazio que antes continha algo insubstituível. Mas e se eu lhe dissesse que esse vazio não é o fim? Que essa é sua maior oportunidade não de perseguir, não de implorar, mas de se tornar alguém? Eles vão se arrepender de ter perdido pelo resto da vida. Porque, não se engane, eles vão se arrepender. Não porque você vai manipulá-los para que sintam sua falta. Não porque você vai jogar jogos ou buscar vingança. Mas porque você vai se tornar uma versão de si mesmo tão radiante, tão inegável, que sua ausência se tornará a única coisa que eles nunca poderão substituir. Epicteto disse uma vez: se você quer melhorar, contente-se em ser considerado tolo e estúpido. No momento, eles podem pensar que você é apenas mais um nome no passado deles. Apenas mais uma pessoa da qual eles podem seguir em frente sem consequências. Deixe-os pensar isso. Deixe-os acreditar que venceram, porque em sua arrogância eles não têm ideia do que está por vir. Eles não veem o fogo que está prestes a ser aceso dentro de você. Eles não veem a transformação que está acontecendo em silêncio. Eles não veem que cada lágrima, cada noite sem dormir, cada grama de mágoa só está alimentando sua ascensão. Pense em um escultor esculpindo um bloco de mármore. No começo, parece destruição, pedaços caindo, quebrando, desaparecendo. Mas, na verdade, o escultor está refinando, revelando, criando algo extraordinário. Esse é você. Agora, pode parecer que você está sendo esculpido, que está perdendo algo, algo. Mas o que realmente está acontecendo? Você está sendo esculpido em algo inquebrável, e quando eles finalmente olharem para trás, esperando encontrar a mesma versão de você que deixaram para trás, vão perceber que essa pessoa se foi. No lugar dela está alguém que não espera mais, não implora mais, não busca mais a validação daqueles que não reconheceram seu valor. E vamos deixar claro, não se trata de deixá-los com inveja ou provar nada para eles. Trata-se de recuperar a si mesmo, porque neste momento, cada pensamento que você desperdiça com eles, cada conversa repetida, cada pergunta sem resposta, isso é poder que você está entregando a alguém que não merece mais ter acesso a você. Já chega. Recupere seu poder. Você pode achar que eles estão em vantagem porque foram embora primeiro, porque pareciam tão certos de sua decisão, porque estão lá fora vivendo suas vidas enquanto você está aqui, lutando para respirar sob o peso de tudo isso. Mas aqui está a verdade que eles nunca vão admitir. As pessoas não substituem o que realmente valorizam. Elas podem se distrair, podem preencher o vazio com alguém novo, mas, no fundo, nos momentos de silêncio, nos espaços onde você costumava estar, elas sentirão a ausência. Elas perceberão que, não importa quantas mãos novas segurem, não importa quantos lábios beijem, nunca mais encontrarão você. Imagine uma vela acesa brilhando na escuridão, aquecendo o ambiente, iluminando, trazendo conforto. As pessoas na sala acham isso normal, achando que ela sempre estará lá. Mas então, de repente, a chama se apaga, o calor desaparece, a luz se vai, e naquele momento, elas finalmente percebem o quanto dependiam dela. Essa é a sua ausência.
Elas não vão perceber imediatamente, mas quando o frio chegar, quando a escuridão parecer insuportável, elas vão perceber o que perderam e então será tarde demais. Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Você não pode controlar o fato de eles terem ido embora. Você não pode controlar o fato de eles terem escolhido outra pessoa. Mas você pode controlar como vai superar isso. Você pode controlar como transformar sua dor na base do seu melhor eu. Suas cicatrizes são a prova disso. Você sobreviveu, mas a sobrevivência não é o seu destino final. Prosperar é que é. Levante-se, olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado, não eles, não a validação deles, não a atenção deles. Você e o que você fizer a seguir vão mantê-lo preso nessa dor ou impulsioná-lo para a melhor versão de si mesmo. Porque a melhor vingança não é a raiva, não é a amargura. Não é enviar uma mensagem esperando que eles sintam sua falta. É se tornar alguém que eles nunca mais poderão alcançar. Eles foram embora, mas você ainda está de pé. Você não precisa deles para se sentir completo. Você nunca precisou. E no momento em que você realmente aceitar isso, você se tornará intocável. Você se tornará a pessoa com quem eles compararão cada novo relacionamento. Aquela que eles procurarão nos olhos de cada estranho e nunca mais encontrarão. Porque um amor como o seu, uma presença como a sua, uma energia como a sua, não aparecem duas vezes. Então, deixa-os ir. Deixa-os procurar. Deixa-os acreditar que seguiram em frente. Enquanto isso, tu te elevas, evoluís, assumes o teu poder com tanta intensidade que quando eles finalmente perceberem a profundidade do seu erro, tudo o que encontrarão será uma porta fechada e uma versão de ti que nunca mais poderão tocar. A tua melhor vingança, o sucesso, eles não podem ignorar. Seu silêncio ecoará mais alto do que as palavras deles. E quando eles finalmente se arrependerem de ter substituído você, você estará tão à frente que o arrependimento deles nem importará. Agora, respire fundo e aceite essa verdade. Eu nunca fui quem perdeu, eles é que perderam. Afirmações não são só palavras, são declarações do seu poder, lembranças da sua força e o combustível para a sua ascensão imparável. Fale-as, acredite nelas e veja como elas remodelam a sua realidade. Aqui está a sua afirmação. Minha ausência é meu poder. Eles vão sentir o que perderam. Escreva isso nos comentários abaixo e assuma sua força. Deixe o mundo saber que você está assumindo seu poder e nunca mais vai olhar para trás. Se esta mensagem tocou seu coração, clique no botão curtir e inscreva-se. Estamos colocando nossa alma na criação de conteúdo que te eleva, te lembra do seu valor e alimenta seu retorno. Seu apoio significa tudo. Número 1. Você era o ar que eles respiravam. Agora eles estão ofegantes sem você. Você já viu alguém te dar como certo, como o próprio ar que respira, tão constante, tão essencial que nunca parou para apreciar? Eles inalaram seu amor, sua lealdade, sua presença inabalável, sem pensar duas vezes, presumindo que você sempre estaria lá, preenchendo os espaços em suas vidas. Mas agora que você se foi, a respiração que eles antes tinham com tanta facilidade também se foi. E, de repente, eles estão ofegantes, desesperados por algo que achavam que nunca acabaria. Neste momento, você pode se sentir como aquele que perdeu, como se eles tivessem ido embora sem se importar, enquanto você fica sufocando no silêncio que eles deixaram para trás. Mas aqui está a verdade que eles nunca vão admitir. Nunca foi você quem precisava deles. Sempre foram eles que precisavam de você. Eles só não perceberam isso a tempo. Eles acreditavam que um amor como o seu era substituível. Eles achavam que poderiam ir embora, encontrar alguém novo
e nunca sentir falta. Mas só percebemos a importância do ar quando ele se vai, e sua ausência vai afetá-los mais do que eles jamais imaginaram. Sêneca disse uma vez: um presente dado cegamente é muitas vezes um presente não apreciado. Foi isso que aconteceu aqui. Você deu o seu amor. Você se dedicou a eles sem hesitar, e eles absorveram isso sem gratidão, achando que sempre haveria mais. Mas agora, você recuperou sua energia. Agora você está se afastando e, sem você, eles ficam ofegantes por algo que nunca mais encontrarão. Pense em um mergulhador mergulhando nas profundezas do oceano, destemido, confiante, acreditando que tem todo o ar de que precisa. Mas quanto mais fundo ele vai, mais percebe que seu suprimento está acabando. O pânico se instala e o desespero toma conta. Eles procuram por algo, qualquer coisa para encher os pulmões, mas é tarde demais. É assim que sua ausência vai ser sentida agora. Eles podem não perceber agora. Podem estar distraídos pela ilusão de algo novo, alguém diferente. Mas quando a empolgação passar, quando estiverem sozinhos na quietude de seus pensamentos, quando forem dar aquela respiração fácil e familiar e não encontrarem nada além do vazio, eles vão entender. Vão perceber que nunca foram eles que detinham o poder. Você era o herdeiro que os mantinha vivos. Mas não perca seu tempo esperando que eles acordem. Não fique parado esperando que eles mudem de ideia, esperando que vejam seu valor. Seu valor nunca esteve nas mãos deles. Você nunca foi apenas uma opção. Você era o oxigênio do qual eles, tolamente, se afastaram. E agora eles têm que viver com as consequências de suas próprias escolhas. Deixa que eles se afoguem em seu arrependimento. Deixa que eles vagueiem por um mundo que de repente parece menor, mais frio, mais vazio, sem você nele. Enquanto isso, você se levanta, você cresce, você se torna a pessoa que sempre foi destinada a ser. Não por eles, não por vingança, mas por você mesma. Porque aqui está a verdade. Você não precisa deles para respirar. Você não precisa deles para se sentir completa, para se sentir viva, para se sentir suficiente. Eles nunca foram o seu ar. Eles foram apenas um momento na sua história, e agora esse capítulo acabou. Então respire fundo, não por eles, mas por você. Inspire o seu poder, expire a memória deles, deixe para trás o peso que eles deixaram e avance para um futuro em que você não estará mais esperando para ser escolhido. O seu silêncio ecoará mais alto do que as palavras deles. O seu sucesso será a resposta para as dúvidas deles. Seu crescimento será a única coisa que eles nunca imaginaram, porque enquanto eles lutam para substituir o que perderam, você estará prosperando de uma forma que eles nunca imaginaram ser possível. Então, olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado, não eles, não o arrependimento deles, não o retorno deles. Você e a melhor parte. O futuro que espera por você é maior do que qualquer coisa que você deixou para trás. Aqui está a sua afirmação. Eu era o ar que eles respiravam. Agora eles estão ofegantes sem mim. Escreva isso nos comentários abaixo e reivindique seu poder. Deixe o mundo saber que você está entrando em sua força e nunca mais olhando para trás. E se esta mensagem ressoou em você, clique no botão curtir e inscreva-se. Estamos trabalhando duro para criar conteúdo que te eleve, alimente seu crescimento e te lembre do seu valor. Seu apoio significa tudo. Número 2. Eles deixaram o fogo que os mantinha aquecidos. Agora, eles estão tremendo de frio. Você já viu alguém se afastar de uma fogueira em uma noite fria, pensando que poderia encontrar calor em outro lugar, só para perceber tarde demais que nenhuma outra chama queima da mesma forma? Da mesma forma, eles acreditam que poderiam substituir o calor, o brilho, o conforto, mas agora, parados no vazio gelado de suas próprias escolhas,
Eles tremem de arrependimento. É o que acontece quando alguém se afasta de um amor como o seu. Eles acham que podem seguir em frente, que podem encontrar outra pessoa para ocupar o seu lugar. Mas o amor não é algo que se substitui como uma vela queimada. Algumas chamas são únicas na vida, e uma vez extintas, deixam para trás apenas um silêncio frio e amargo. Agora você pode sentir que era o fogo que eles não davam valor. Você era o calor que os abraçava nos momentos mais sombrios, a luz que os guiava quando a vida parecia incerta. Mas eles achavam que você sempre estaria lá. Achavam que poderiam ir embora e encontrar outro fogo tão forte quanto o seu. O que eles não perceberam é que você não era apenas uma chama qualquer. Você era o lar deles. E logo, quando as noites ficarem longas e o calor que eles tinham antes não estiver mais em lugar nenhum, eles sentirão sua ausência de maneiras que nunca imaginaram. Marco Aurélio disse uma vez: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Então, mude seus pensamentos. Pare de se perguntar se eles sentem sua falta, se arrependem de ter ido embora. Em vez disso, pergunte a si mesmo por que você iria querer queimar por alguém que se afastou do seu calor? Por que você iria se apagar por alguém que não soube apreciar sua luz? Você nunca foi apenas um fogo para ser usado. Você era uma força capaz de iluminar o mundo inteiro. E agora é hora de levar seu fogo para outro lugar. Imagine um farol erguendo-se imponente na costa. Ele brilha intensamente, guiando os navios para casa, oferecendo segurança na tempestade. Mas um navio decide tolamente que não precisa mais da luz, acreditando que pode navegar sem ela. Então, ele se afasta, apenas para se perder no vasto oceano infinito, cercado pela escuridão. É exatamente isso que acontece quando alguém te substitui. Eles acreditam que podem encontrar amor em outro lugar, que podem recriar a conexão que tinham com você. Mas a verdade é que algumas luzes não podem ser substituídas. Eles vão procurar nos outros o que tinham com você, só para perceber que ninguém mais tem o seu calor, a sua presença, a sua profundidade. E quando eles entenderem o que perderam, a sua luz já terá seguido em frente, brilhando. Para quem realmente vê isso, este é o seu momento de recuperar tudo. Chega de ficar sentado nas cinzas do que não existe mais, esperando que eles percebam o erro. Você não precisa do arrependimento deles para validar o seu valor. Você define quem você é. Deixa que sintam o frio. Deixa que tremam no vazio das suas próprias decisões, porque um dia, quando finalmente perceberem que o fogo que abandonaram era o único que realmente os mantinha aquecidos, você estará muito à frente, brilhando mais do que nunca. Eles pensavam que tinham opções. Eles achavam que podiam te substituir como um palito de fósforo, facilmente aceso e facilmente descartado. Mas um amor como o seu não é algo que as pessoas encontram duas vezes. É o tipo raro de calor que permanece muito tempo depois que você se foi. E quando eles finalmente sentirem o frio de te perder, não será apenas um arrependimento momentâneo. Será o tipo de calor que permanece, o tipo que nenhuma nova chama jamais apagará de verdade. Então levante-se, transforme-se em um fogo tão forte que não aqueça apenas os cômodos. Incendeie mundos inteiros. Deixe essa dor ser seu combustível. Deixe a ausência deles ser sua motivação. Porque a melhor vingança não é persegui-los. Não é provar nada para eles. É se tornar alguém que eles nunca mais poderão alcançar. Eles deixaram o fogo que os mantinha aquecidos. Agora, deixe-os tremer no frio de suas próprias escolhas. Aqui está a sua afirmação. Eu era o calor que eles nunca mais encontrarão. Escreva isso nos comentários abaixo e reivindique seu poder. Deixe o mundo saber que você está entrando em sua força e nunca mais olhará para trás. Se esta mensagem tocou seu coração, clique no botão curtir e inscreva-se.
Estamos trabalhando duro para trazer a você lições de vida transformadoras que o ajudarão a superar a dor e entrar em seu poder. Seu apoio significa tudo. Número 3. Eles não perderam apenas você. Eles perderam aquele que os amaria para sempre. Você já viu alguém se afastar de algo verdadeiramente inestimável, pensando que poderia encontrá-lo novamente, apenas para perceber tarde demais que perdeu a única coisa que nunca poderia substituir? Foi exatamente isso que aconteceu quando eles deixaram você ir. Eles não perderam apenas uma pessoa. Eles perderam a pessoa que os amaria para sempre. E um dia, quando menos esperarem, quando estiverem rindo de uma piada que não tem graça, quando procurarem conforto, mas encontrarem apenas vazio, eles vão se lembrar de você. Não porque você os lembrou, não porque você implorou para que eles vissem o seu valor, mas porque a sua ausência se tornou a única coisa que eles não puderam substituir. Eles achavam que o amor era algo que podiam jogar fora e encontrar novamente com facilidade. Eles achavam que o que você deu, a paciência, a dedicação, a compreensão, era algo comum em todas as pessoas que eles conheciam. Mas o tempo é o melhor professor, e a vida tem um jeito de revelar a verdade. Um dia, nos momentos mais calmos, eles vão perceber que não perderam apenas um relacionamento. Eles perderam o relacionamento, o amor que vão procurar em todas as outras pessoas, mas nunca vão encontrar o calor que tiveram um dia, e ao qual nunca poderão voltar. Sêneca disse uma vez: não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos grande parte dele. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles desperdiçaram a coisa mais preciosa que já receberam: você. Eles foram embora pensando que tinham tempo para encontrar algo melhor. Mas um amor como o seu não aparece duas vezes. Eles te deram como certo, achando que você sempre estaria lá, achando que poderiam te substituir, como se fosse uma música em uma playlist. Mas o que eles não entenderam é que você não era um ruído de fundo. Você era a melodia. E agora, sem você, todas as canções de amor parecem vazias. Pense em um artista que tem uma obra-prima nas mãos, mas, cego pela ganância ou impaciência, a joga fora por algo que parece mais brilhante, mais novo. No começo, eles admiram sua nova escolha, acreditando que fizeram um upgrade. Mas, com o passar do tempo, começam a perceber as falhas, a falta de profundidade, a ausência da verdadeira arte. Então, um dia, tentam encontrar a obra-prima que descartaram, apenas para perceber que ela se foi, admirada por outra pessoa, apreciada da maneira como sempre deveria ter sido. É isso que está acontecendo com eles. Eles achavam que poderiam substituir você, mas o amor verdadeiro, não funciona assim. A conexão que vocês compartilhavam não era algo que eles pudessem replicar. E agora, eles ficaram com algo que nunca vai se comparar à profundidade do que tinham antes. E sejamos honestos, não se trata de esperar que eles se arrependam. Não se trata de esperar que eles vejam o seu valor. Trata-se de você perceber que nunca foi você quem perdeu algo que eles perderam. Porque perder alguém que ama profundamente, que se entrega totalmente, que se mantém firme, mesmo com o coração partido, é uma perda que permanece para sempre. E enquanto eles passam as noites relembrando, rolando pelas mensagens antigas, revivendo momentos que não deram valor, você estará lá fora, vivendo, crescendo, prosperando, entrando em uma versão de si mesmo que não espera mais que o amor seja dado, mas se torna a fonte do próprio amor. Eles acham que tinham todo o tempo do mundo para descobrir seus sentimentos, testar suas opções, jogar seus jogos, mas o tempo não espera por ninguém. E enquanto estavam ocupados procurando outra coisa, não perceberam que você era a pessoa certa. E agora é tarde demais. Você não está mais na órbita deles, não está mais disponível,
não está mais esperando, porque finalmente entendeu algo que eles nunca entenderam. Você não precisa deles para se sentir completo. Marco Aurélio disse uma vez: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Então, pergunte a si mesmo: você vai desperdiçar mais um segundo pensando em alguém que tratou o seu amor como algo descartável? Ou vai pegar esse amor e derramá-lo em si mesmo? Porque a verdade é que o amor que você busca não está lá fora, já está dentro de você. E no momento em que você parar de perseguir, parar de ansiar, parar de esperar, é o momento em que você recupera o seu poder. Deixe que eles sintam o peso das suas escolhas. Deixe que eles conviverem com o seu arrependimento. Deixe que eles percebam que perderam alguém que estava disposto a ficar ao lado deles por toda a vida. Mas, quando eles entenderem isso, você já terá construído uma vida tão rica, tão gratificante, tão radiante, que o arrependimento deles não terá para onde ir. Porque você não estará mais ao alcance deles, não estará mais esperando, estará crescendo. Este é o seu momento de recuperar tudo. Você não é uma segunda opção. Você não é uma ideia tardia. Você é o tipo mais raro de amor. O tipo que não acontece duas vezes. E a maior vingança não é a raiva. Não é a amargura. É se tornar alguém que eles nunca mais poderão ter. Aqui está a sua afirmação. Eu fui o amor que eles nunca mais encontrarão. Escreva isso nos comentários abaixo e assuma o seu poder. Deixe o mundo saber que você não vai mais olhar para trás. E se essa mensagem tocou seu coração, clique no botão curtir e inscreva-se. Estamos trabalhando duro para trazer lições que vão mudar sua vida. Seu apoio significa tudo. Vamos crescer juntos. Número 4. Eles achavam que poderiam substituir a lua, mas agora estão perdidos na escuridão. Você já percebeu como a lua ilumina a noite, fazendo com que até mesmo as horas mais escuras pareçam menos solitárias? Ela é silenciosa, constante e está sempre lá, oferecendo um brilho suave no silêncio. Mas imagine alguém olhando para a lua e dizendo: não preciso mais disso, vou encontrar algo mais brilhante. Então, eles se afastam, buscando luzes artificiais, achando que encontraram algo melhor. Mas logo as luzes piscam, o brilho desaparece e eles percebem que nada pode substituir a lua. Nada pode substituir o que sempre esteve destinado a estar lá. Foi exatamente isso que aconteceu quando eles substituíram você. Eles achavam que poderiam encontrar algo mais brilhante, algo novo, algo que os fizesse esquecer. Mas um amor como o seu não desaparece. Ele permanece como a lua, pairando sobre eles no silêncio do seu arrependimento. E agora eles estão perdidos na escuridão que criaram, procurando por algo que não lhes pertence mais. Sêneca disse uma vez: um presente não consiste no que é feito ou dado, mas na intenção de quem o dá. E foi aí que eles erraram. Eles consideraram o seu amor como algo garantido, porque ele sempre esteve lá. Eles confundiram sua presença com permanência, acreditando que, por mais que o negligenciassem, você sempre brilharia para eles. Mas o amor não é algo garantido. O amor é uma escolha. E no momento em que decidiram ir embora, eles, sem saber, escolheram perder a luz que os guiava. Pense em um farol à beira-mar. Ele não persegue navios perdidos, não implora para ser visto. Ele simplesmente fica lá, brilhando, esperando por aqueles sábios o suficiente para apreciar sua presença. Você era o farol deles. Você era a constante na vida deles. Aquele a quem eles sempre podiam recorrer. Aquele que nunca os deixava se sentir completamente perdidos. Mas, em vez de valorizar isso, eles desviaram o olhar, acreditando que poderiam navegar sem você. Agora, enquanto navegam por águas desconhecidas, eles estão percebendo que você era a única coisa que os impedia de se perderem completamente.
E sejamos honestos, eles não esperavam sentir sua falta. Eles foram embora com confiança, convencidos de que poderiam substituir o que você lhes deu. Talvez tenham encontrado alguém novo. Talvez, por um tempo, eles tenham se convencido de que isso era suficiente. Mas luzes artificiais só brilham por um tempo, até que a realidade se imponha. Não importa aonde eles vão. Não importa quem eles tentem amar depois. Eles sempre sentirão sua ausência como uma noite sem lua, fria, vazia e desconhecida. Não se trata de vingança. Não se trata de esperar que eles voltem rastejando. Trata-se de entender que seu valor nunca foi definido pela capacidade deles de vê-lo. Eles foram embora, mas isso não significa que você parou de brilhar. Você não precisa deles para ser completo. Você é sempre suficiente, sempre radiante, sempre insubstituível. E um dia, quando eles finalmente pararem de fugir, quando finalmente olharem para o céu que antes ignoravam, eles perceberão a dolorosa verdade. Sua luz ainda está lá, mas não brilha mais para eles. Marco Aurélio disse uma vez: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Este é o seu momento de mudar o seu foco. Pare de questionar por que eles foram embora. Pare de se perguntar se eles sentem sua falta. Pare de desperdiçar sua energia com alguém que era cego demais para ver seu valor. Em vez disso, dedique essa energia a si mesmo. Construa a vida que você merece. Persiga seus sonhos com a mesma intensidade. Você, que antes perseguia o amor deles, se torna alguém que eles nunca mais poderão alcançar. Porque a maior lição que eles aprenderão é que você nunca foi apenas uma luz passageira na vida deles. Você era alguém que eles nunca deveriam ter deixado ir. Agora respire fundo e aceite essa verdade. Eu nunca fui apenas uma fase. Eu era a luz que eles nunca deveriam ter perdido. Escreva isso nos comentários abaixo e declare seu poder para o mundo. Se esta mensagem tocou seu coração, clique no botão curtir e inscreva-se. Estamos trabalhando incansavelmente para criar conteúdo que te lembre da sua força, do seu valor e da sua capacidade de se levantar. Seu apoio significa tudo. Juntos, nós nos levantamos. Número 5. Você era uma estrela rara no céu deles. Agora eles estão presos à luz artificial. Você já olhou para o céu noturno e percebeu uma única estrela brilhante se destacando das outras? Ela não compete, não implora para ser vista. Ela simplesmente brilha, radiante, rara, impossível de ignorar. Agora, imagine alguém que tinha essa estrela no céu, mas a considerava algo natural. Eles achavam que ela sempre estaria lá, brilhando só para eles. Então, se afastaram, procurando por outra coisa, algo mais fácil, algo que achavam ser melhor. E agora, enquanto olham para as luzes artificiais ao seu redor, vazias, fugazes, substituíveis, finalmente percebem a verdade. Não perderam apenas uma estrela, perderam a sua estrela. Foi exatamente isso que aconteceu quando se afastaram de você. Eles achavam que poderiam substituir você por algo novo, algo emocionante, algo que se convenceram ser uma melhoria. Mas o tempo tem uma maneira cruel de revelar o que a gente dá como certo. As pessoas que realmente brilham nunca são esquecidas e, enquanto elas se perdem em um mundo de conexões artificiais, procurando por um sentimento que só existia com você, você está crescendo, evoluindo, e quando elas perceberem o erro, verão que agora você está longe demais para alcançá-las. Marco Aurélio disse uma vez: a alma morre com a cor de seus pensamentos, e é aí que reside o seu poder. Você pode se afogar na dor da ausência deles, questionando o seu valor, imaginando por que eles o substituíram. Ou pode reconhecer que a decisão deles nunca foi um reflexo de você. Foi um reflexo da incapacidade deles de apreciar algo extraordinário. Quando a tinham, confundiram a raridade com conveniência.
Presumiram que podiam trocar algo inestimável por algo temporário e sair ganhando. Mas você nunca foi algo que eles pudessem simplesmente substituir. Você era a estrela mais rara no céu deles, e eles passarão a vida procurando um brilho que não lhes pertence mais. Imagine um farol erguendo-se no meio do oceano. Os navios dependem dele para guiá-los de volta para casa, para trazê-los de volta em segurança. Mas o que acontece quando um navio decide ignorar o farol, perseguindo uma miragem no horizonte? No começo, eles se sentem livres, convencidos de que fizeram a escolha certa. Mas, à medida que as ondas aumentam e a tempestade chega, eles olham para trás e descobrem que o farol não os está mais guiando. Esse é você. Você era quem proporcionava calor, segurança e um amor que poderia resistir a qualquer tempestade. Mas eles escolheram navegar para longe, achando que poderiam encontrar algo melhor. E agora, eles estão perdidos no mar, ansiando por uma luz que não brilha mais para eles. E vamos ser sinceros, eles achavam que você iria desistir. Eles achavam que você ia esperar, que ia ficar apagado, esperando que eles voltassem. Mas eles te subestimaram. Eles achavam que substituir você seria fácil, que você era só mais uma luz na multidão. Mas o que eles não perceberam é que as estrelas não precisam de público para brilhar. Você não precisa da aprovação deles. Não precisa que eles voltem. Você não precisa provar nada para alguém que era cego para o seu brilho desde o início. Eles vão se arrepender, não porque você disse para eles, não porque você tentou deixá-los com inveja, mas porque um dia eles vão se sentar sozinhos em uma sala cheia de luzes artificiais, cercados por pessoas que não se comparam a você, e vão pensar em você. Eles vão se lembrar de como era a sua presença, de como o seu amor os transformou, de como você os via de uma maneira que ninguém mais conseguia. E quando essa percepção bater, quando eles finalmente entenderem que o brilho do qual se afastaram nunca poderá ser reproduzido, é aí que o arrependimento vai surgir. É aí que eles vão desejar nunca terem te deixado ir. Mas, a essa altura, não vai mais importar, porque você não estará mais no mesmo lugar em que eles te deixaram. Você não estará esperando, imaginando. Você estará prosperando, você estará intocável, você estará tão alto em seu poder que eles nem saberão mais como chegar até você. E essa é a sua vitória. Então pare de esperar, pare de olhar para trás, pare de ofuscar sua luz. Para alguém que escolheu as sombras em vez do brilho, este é o seu momento de se levantar. Este é o seu momento de mostrar a eles, não através da raiva, não através da amargura, mas através do seu brilho imparável, que eles perderam algo que nunca mais encontrarão. Aqui está a sua afirmação. Eu era a estrela mais rara no céu deles. Escreva isso nos comentários e assuma seu poder. Deixe o mundo saber que você não está mais esperando. Você está se levantando. E se esta mensagem tocou sua alma, clique no botão curtir e inscreva-se. Estamos nos dedicando totalmente, criando conteúdo que alimenta sua força, sua autoestima e sua transformação. Seu apoio significa o mundo juntos. Nós nos elevamos número 6. Eles subestimaram as raízes. Agora, o mundo deles está desmoronando. Eles realmente acreditaram que poderiam se afastar de você sem consequências, que poderiam arrancar você da vida deles, plantar algo novo no seu lugar e esperar que isso florescesse? O amor não funciona assim. Você não era apenas mais um galho na árvore deles. Você era as raízes, a base que mantinha tudo estável, a força silenciosa que os mantinha unidos, mesmo quando eles não percebiam. E agora, sem você, o mundo deles está começando a tremer, rachaduras se formando sob a superfície, a ilusão de um novo começo desmoronando lentamente. Eles te deram como garantido, e agora
quer admitam ou não, estão sentindo a falta do que tinham antes. Marco Aurélio disse uma vez: se você está angustiado por algo externo, a dor não é causada pela coisa em si, mas pela sua avaliação dela. E você tem o poder de revogar a qualquer momento essa dor, essa raiva, essa traição. Isso não define quem você é. O que define você é como você se levanta disso. No momento, eles acham que venceram, acham que podem substituir você, reescrever a história, seguir em frente sem nunca sentir o peso da decisão deles. Mas o tempo tem uma maneira de revelar a verdade. Eles podem estar de pé agora, mas sem suas raízes, sem você, eles estão fadados a cair. Pense em uma árvore antiga, forte e inabalável, com raízes profundas no solo, ancorando-a contra as tempestades mais violentas. Ela resistiu ao teste do tempo por causa do que está por baixo, algo invisível, mas insubstituível. Agora, imagine alguém cortando essas raízes de forma imprudente, acreditando que a árvore continuará de pé. Pode parecer tudo bem no início, ainda imponente, ainda parecendo inteira, mas por baixo da superfície, o dano já está feito. A força que ela tinha se foi, e em breve ela começará a murchar, pedaço por pedaço, até desmoronar completamente. Essas pessoas são assim. Elas foram embora achando que poderiam ficar sem você, mas não percebem que tudo o que construíram foi porque você estava lá, mantendo-as unidas. E aqui está você, enfrentando as consequências, se perguntando por que elas foram embora, por que não viram o seu valor, por que acharam que seria fácil substituí-lo. Mas deixe-me dizer uma coisa: elas não substituíram você. Eles perderam você, e uma perda como a sua não é algo de que as pessoas se recuperam. Eles vão procurar a sua presença em outras pessoas. Eles vão tentar recriar o amor que você lhes deu. Eles vão buscar conexões, na esperança de sentir o que sentiam com você. Mas cada nova experiência vai lembrá-los do que está faltando. Cada novo relacionamento será uma sombra do que eles já tiveram. Porque um amor como o seu não acontece duas vezes. Você nunca foi apenas uma opção. Você era a base, a presença constante que os fazia se sentir seguros, compreendidos e valorizados. Eles foram embora, sem perceber que tudo de bom que sentiam naquele relacionamento não estava apenas ali. Era por sua causa. E agora, enquanto tentam construir algo novo, eles vão começar a sentir o vazio do que deixaram para trás. Mas isso não tem a ver com eles. Tem a ver com você, com perceber que só porque eles não conseguiram ver o seu valor, isso não significa que ele não existisse. Com entender que o seu valor nunca esteve ligado à capacidade deles de apreciá-lo. Você não precisa deles para se validar. Você não precisa que eles voltem para provar que você era insubstituível. Você já é. E no momento em que você abraçar isso plenamente, você entrará em um poder tão forte que o arrependimento deles se tornará inevitável. Este é o seu momento de recuperar tudo, de se reconstruir do zero, não por eles, não para fazê-los sentir sua falta, mas por você. Deixa que eles assistam de longe enquanto você se levanta. Deixa que eles ouçam sobre o seu crescimento e sintam a dor de saber que não fazem mais parte da sua jornada. Deixa que eles se perguntem como teria sido se tivessem ficado, se tivessem escolhido diferente, porque eles vão se perguntar, e nessa altura você já estará tão à frente que nem vai se importar. Então, respire fundo, olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado, não eles, não a validação deles, não os arrependimentos deles, você. E quando eles finalmente perceberem que perderam algo que nunca poderão ter de volta? Quando o mundo deles começar a desmoronar sob o peso do que eles consideravam garantido, você já estará de pé no império que construiu sem eles. Aqui está a sua afirmação. Eu era a base que eles perderam,
e agora eu me levanto sem eles. Escreva isso nos comentários e reivindique o seu poder. Deixe o mundo saber que você está entrando na sua força e nunca mais olhando para trás. Se esta mensagem tocou o seu coração, clique no botão curtir e inscreva-se. Estamos trabalhando duro para trazer a você conteúdo que te eleva, alimenta a sua transformação e te lembra do seu valor. O seu apoio significa tudo. Número 7. Você foi a história de amor que eles deixaram inacabada. Você já leu um livro tão cativante, tão comovente, que não conseguia parar de ler, cada página te atraindo, cada capítulo te envolvendo, se desenrolando como mágica, fazendo você sentir algo real? E então, quando a história estava chegando ao seu momento mais poderoso, as páginas pararam. A história ficou inacabada, abandonada, sem conclusão, sem final, apenas um vazio assombroso onde algo incrível deveria estar. Foi isso que fizeram com você. Eles foram embora pensando que poderiam começar uma nova história, que poderiam fechar o livro sobre você sem consequências. Mas o que eles ainda não perceberam é que algumas histórias não terminam só porque alguém para de ler. Algumas histórias continuam vivas, ecoando no silêncio que permanece nos espaços onde as palavras deveriam estar. E um dia eles vão pegar o livro que deixaram para trás, apenas para perceber que não é mais deles para terminar. No momento, pode parecer que você foi apenas mais um capítulo na vida deles, uma história que eles folhearam sem realmente entender sua profundidade. Mas deixe-me dizer uma coisa: você nunca foi apenas um capítulo. Você foi o livro que eles passarão o resto da vida procurando nas mãos de outra pessoa. Eles achavam que poderiam seguir em frente, encontrar um novo enredo, um personagem diferente, algo mais fácil, algo mais leve. Mas o tempo tem um jeito de revelar a verdade. Eles virarão cada página de sua nova história, procurando o sentimento que tiveram com você, apenas para descobrir que nada se compara, porque um amor como o seu não vem duas vezes. Marco Aurélio disse uma vez: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. No momento, seus pensamentos podem estar consumidos pela dor, pelas perguntas, pela saudade da ausência deles. Mas e se você redirecionasse essa energia? E se, em vez de se perguntar por que eles foram embora, você se lembrasse de que eles não se afastaram de você? Eles se afastaram do melhor capítulo da vida deles. O amor não é algo que desaparece quando é testado. É algo que se aprofunda. E se eles foram capazes de te substituir tão facilmente, isso não é um reflexo do seu valor. É um reflexo da incapacidade deles de reconhecê-lo. Imagina um artista passando anos pintando uma obra-prima. Cada pincelada intencional, cada cor cuidadosamente escolhida. Então, um dia, ele se afasta dela, pensando que pode criar algo melhor, algo mais rápido, algo novo. Mas não importa quantas vezes ele tente, não importa quantas telas ele use, ele nunca recriará a magia do original. Porque a verdadeira arte, o verdadeiro amor, a verdadeira profundidade, não são coisas que você pode abandonar e esperar encontrar novamente. Ele vai tentar reescrever sua história, mas no fundo, sempre vai saber. Não. Sua maior obra-prima foi aquela que ele deixou inacabada. Ele achava que poderia fechar a porta, mas portas como a sua não ficam fechadas para sempre. Não porque você está esperando por ele, mas porque o arrependimento tem um jeito de se infiltrar pelas frestas. Um dia, quando a emoção do novo desaparecer, quando perceberem que o amor que tinham não está mais ao alcance, eles sentirão o peso do que perderam. Eles vão percorrer mensagens antigas, revisitar memórias antigas, procurar a versão de você que conheciam e a constatação mais dolorosa de todas. A versão de você que eles tinham não existe mais. Você está evoluindo, crescendo,
entrando em um poder que eles nunca imaginaram. Eles subestimaram sua força, acreditando que você iria quebrar, que você iria esperar, que você estaria lá se eles mudassem de ideia. Mas não, você não está esperando. Você não está esperando. Você está se levantando. E quando eles finalmente perceberem seu erro, quando tentarem encontrar o caminho de volta, eles não serão recebidos com os mesmos braços abertos. Eles serão recebidos com a realidade de que a porta pela qual eles passaram não é mais deles para entrar. Senna disse uma vez: não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas que desperdiçamos grande parte dele. Não desperdice mais um segundo esperando que alguém veja o seu valor. Não desperdice mais um suspiro esperando que eles voltem. Deixe-os viver com o peso de suas próprias escolhas. Sua história não acabou, ela está apenas começando. E quando eles finalmente perceberem do que se afastaram, quando finalmente sentirem a ausência da sua presença, quando finalmente entenderem que ninguém jamais os fará se sentir como você os fez, é aí que eles se arrependerão. Então, mantenha-se firme, respire fundo, sinta a dor, mas não viva nela. Deixe que isso te motive, deixe que isso te impulsione para frente, porque a melhor vingança não é a raiva, não é o ressentimento, e não é esperar pelo arrependimento deles. A melhor vingança é se tornar alguém que eles nunca mais poderão alcançar. Aqui está a sua afirmação. Eu fui a história que eles nunca terminarão e estou escrevendo minha própria obra-prima. Escreva isso nos comentários abaixo e declare sua transformação. Deixe o mundo saber que você não está esperando. Você está se levantando, e se essa mensagem ressoou em você, se você sente esse fogo acendendo dentro de você, então clique no botão curtir e inscreva-se. Estamos trabalhando duro para criar lições poderosas e transformadoras, para lembrá-lo do seu valor, para alimentar seu retorno e para garantir que nenhuma decepção amorosa tenha o poder de quebrar você novamente. Seu apoio significa tudo. Vamos nos levantar juntos.